galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 6. 1. O Dr. Armstrong estava sonhando. Fazia muito calor na sala de cirurgia. Com certeza tinham elevado demais a temperatura. O suor escorria pelo seu rosto. Suas mãos estavam úmidas e pegajosas. Era difícil segurar com firmeza o bisturi. A lâmina estava magnificamente afiada. Fácil cometer um assassinato com uma faca pontuda e cortante daquelas. E, obviamente, ele estava cometendo um assassinato. O corpo da mulher parecia diferente. Antes era um corpo enorme e volumoso. Agora era magro, minguado. E o rosto estava coberto. Quem era a pessoa que ele devia matar? Não conseguia lembrar-se. Mas tinha de saber. Devia perguntar à freira? A irmã assistia a tudo com os olhos postos nele. Não podia perguntar a ela. Ela estava desconfiada. Sua suspeita era evidente. Mas quem é que estava na mesa de cirurgia? Não deviam ter coberto o rosto daquela maneira. Se ele pelo menos pudesse ver o rosto... Ah, assim estava bem melhor. Um jovem interno estava tirando o lenço. Emily Brent, claro. Era Emily Brent quem ele tinha de matar. Que olhos malignos ela tinha. Os lábios dela estavam se movendo. O que estava dizendo? Em meio à vida, já a morte nos envolve. Agora ela dava gargalhadas. Não, enfermeira, não põe o lenço de volta. Tenho de ver. Preciso aplicar o anestésico. Onde está o éter? Devo ter trazido o éter comigo. O que a senhora fez com o éter, irmã? Chateauneuf du Pape? Sim, também serve. Serve perfeitamente bem. Retire o lenço, enfermeira. Claro, eu sabia o tempo todo. É Anthony Marsden. O rosto dele está roxo e convulso. Mas ele não está morto. Está dando risada. Está rindo, juro. Está chacoalhando a mesa de operação. Cuidado, homem, cuidado! Enfermeira, segure aí firme, segure firme! Com um sobressalto, o Dr. Armstrong acordou. Era de manhã. A luz do sol banhava o quarto. E havia alguém inclinado sobre ele, sacudindo-o. Era Rogers. Rogers com o rosto pálido, dizendo: Doutor! Doutor! O Dr. Armstrong acordou de vez. Sentou-se na cama. Perguntou em tom áspero: O que é? É a minha esposa, doutor! Não consigo acordá-la! Meu Deus! Não consigo acordá-la! E acho que ela não está passando bem. O Dr. Armstrong foi rápido e eficiente. Sem perder um instante, enfiou-se no roupão e seguiu Rogers. Inclinou-se sobre a cama em que a mulher estava deitada de lado. Ela parecia dormir tranquilamente. Segurou e ergueu a mão fria. Levantou a pálpebra. Só depois de alguns momentos, empertigou-se e afastou-se da cama. Roger sussurrou: Ela está... Passou a língua sobre os lábios secos. Armstrong fez que sim com a cabeça. Sim, ela se foi. Seus olhos pousaram-se pensativamente no homem à sua frente. Depois se voltaram para o criado mudo, o lavatório, e tornaram a fixar-se na mulher adormecida. Rogers perguntou: Foi o coração, doutor? Armstrong só respondeu depois de 1 ou 2 minutos. A saúde dela estava normal? Ela tinha um pouco de reumatismo, respondeu Rogers. Ela se consultou com algum médico recentemente? Médico? Rogers encarou-o. Fazia muitos anos que ela não via a cara de um médico. Nem ela, nem eu. Você tinha algum motivo para acreditar que ela pudesse ter algum problema de coração? Não, doutor. Nunca soube de nada. Ela dormia bem? Perguntou Armstrong. Agora Rogers desviou os olhos. Juntou as mãos e começou a torcê-las inquieto. Murmurou: Não dormia assim tão bem, não. O médico perguntou rispidamente: Ela tomava alguma coisa para dormir? Rogers encarou-o surpreendido. Alguma coisa? Para dormir? Não que eu saiba. Tenho certeza que não. Armstrong foi até a pia.
Lá havia certo número de frascos. Loção para o cabelo, água de lavanda, cáscara sagrada, glicerina de pepino para as mãos, um líquido para gargarejo, pasta de dentes e um pouco de líquido para embrocação Eluman. Rogers ajudou-o abrindo as gavetas da penteadeira. Dali passaram para a cômoda, mas nem sinal de soníferos, nem em comprimidos, nem em solução. Por fim, Rogers disse: "Ela não tomou nada ontem à noite, doutor, exceto o que o senhor deu." 2. Às 9 em ponto, quando o sino soou anunciando o café da manhã, todos já haviam pulado da cama, já estavam vestidos e esperando o chamado. O general MacArthur e o juiz tinham esticado as pernas caminhando para cá e para lá no terraço, trocando comentários disparatados e destemperados sobre a situação política. Vera Claythorne e Philip Lombard tinham ido ao cume da ilha atrás da casa. Lá haviam encontrado William Henry Blore olhando fixamente para a terra firme. Ele disse: "Nem sinal ainda daquela lancha. Estive vigiando." Com um sorriso, Vera disse: "Devon é um condado dorminhoco. Em geral, as coisas aqui sempre se atrasam." Philip Lombard olhava na outra direção para o mar aberto. Perguntou abruptamente: "O que acham do tempo?" Com um golpe de vista na direção do céu, Blore opinou: "Para mim me parece bom." Lombard franziu os lábios como num assobio e disse: "Vai haver uma ventania antes que escureça." Blore comentou: "Rajadas de vento, hein?" Lá de baixo veio o som do sino. "Café da manhã? Nada mal. Bem que estou precisando." Enquanto desciam o íngreme declive, Blore disse a Lombard em tom meditativo: "Sabe, não consigo entender uma coisa. Por que aquele rapaz quis acabar com a própria vida? Passei a noite inteira ruminando essa história." Vera ia um pouco à frente. Lombard desacelerou um pouco o passo e disse: "Tem alguma teoria alternativa?" "Eu gostaria de ter alguma prova. Um motivo para começar. Eu diria que ele estava muito bem de vida." Emily Brent saiu pela porta da sala de estar e veio ao encontro dos três. De supetão perguntou: "O barco está vindo?" "Ainda não," respondeu Vera. Foram para a mesa. Sobre o aparador havia chá, café e uma enorme travessa com ovos e bacon. Roger segurou a porta aberta enquanto todos passavam e depois voltou a fechá-la por fora. Emily Brent observou: "Esse homem parece doente esta manhã." O Dr. Armstrong, que estava parado junto à janela, limpou a garganta e disse: "Peço a todos que desculpem quaisquer falhas no serviço esta manhã. Rogers teve de preparar sozinho o café da manhã. A senhora Rogers não pôde trabalhar hoje." Emily Brent perguntou surpreendida: "Qual é o problema com a mulher?" Em tom sossegado, Dr. Armstrong propôs: "Vamos comer. Os ovos vão esfriar. Depois há vários assuntos que desejo discutir com todos os presentes." Os outros entenderam a indireta. Encheram os pratos. Serviram-se de chá e café. A refeição teve início. Por consenso, a discussão sobre a ilha estava proibida. Em vez disso, conversaram de maneira desconexa sobre atualidades. Notícias do exterior, eventos esportivos e a mais recente aparição do monstro do Lago Ness. Depois, quando os pratos foram retirados, o Dr. Armstrong afastou um pouco sua cadeira para trás, pigarreou com importância e falou: "Achei que seria melhor esperar até que todos terminassem de tomar o café da manhã antes de dar uma triste notícia. A senhora Rogers morreu enquanto dormia." Houve interjeições surpreendidas e exclamações atônitas. Vera, chocada, comentou: "Que terrível! 2 mortes nesta ilha desde que chegamos!" O juiz Wargrave, com os olhos semicerrados, disse na sua voz miúda, clara e precisa: É realmente fora do comum. Qual foi a causa da morte?" Armstrong deu de ombros. "Impossível dizer assim, repentinamente de improviso. É preciso fazer uma necrópsia? Certamente eu não poderia dar um atestado de óbito.
Não tenho o menor conhecimento do estado de saúde dela. Vera observou. Parecia ser uma criatura muito nervosa. E ontem à noite sofreu um grande abalo. Pode ter sido o coração, suponho. Secamente o médico interveio. Certamente o coração dela parou de bater, mas a questão é saber o que causou a parada cardíaca. Uma única palavra escapou da boca de Emily Brent. Uma palavra dita com clareza e aspereza que caiu com estardalhaço no meio do grupo que a escutava. Consciência, ela disse. Armstrong virou-se para ela. O que exatamente quer dizer com isso, senhorita Brent? Com os lábios firmemente cerrados, Emily Brent respondeu. Os senhores todos me ouviram. Ela foi acusada juntamente com o marido de ter assassinado deliberadamente a patroa, uma senhora idosa. E a senhorita acha que... A resposta foi imediata. Acho que a acusação era verdadeira. Todos os senhores viram como ela ficou ontem à noite. Ela teve um colapso e desmaiou. O choque de tomar consciência da própria maldade, de saber que alguém sabia, de ouvir com tanta violência da boca de outra pessoa, foi demais para ela. Ela literalmente morreu de medo. O Dr. Armstrong abanou a cabeça com ar de dúvida. É uma teoria plausível, disse ele, mas não se pode adotá-la sem um conhecimento mais exato do estado de saúde da mulher, se havia algum tipo de deficiência cardíaca. Com voz doce e sentimental, Emily Brent acrescentou tranquila. Chamem se preferirem de um ato de Deus. Todos pareceram chocados. O Sr. Blore falou inquieto e constrangido. A senhora está levando as coisas longe demais, senhorita Brent. Ela lançou a todos um olhar faiscante e desvairado. Levantou o queixo e disse: Os senhores acham impossível que um pecador seja fulminado pela ira de Deus. Eu não. Eu acredito na justiça divina. O juiz afagou o queixo. Numa voz ligeiramente irônica, murmurou: Minha cara senhorita, pela experiência que tenho do mal, a providência deixa o trabalho de condenar e punir a nós, mortais. E o processo é quase sempre eivado de dificuldades. Não há atalhos nem nada que facilite ou suavize a tarefa. Emily Brent deu de ombros. Blore perguntou avidamente: O que foi que ela comeu e bebeu ontem à noite, antes de ir para a cama? Armstrong respondeu: Nada. Ela não tomou nada? Uma xícara de chá? Um gole de água? Aposto que tomou chá. Esse tipo de gente sempre faz isso. Rogers garante que ela não tomou absolutamente nada. Ah, bufou Blore. Mas isso é o que ele diz. Seu tom de voz era tão significativo que o doutor encarou-o com um olhar penetrante e perspicaz. Philip Lombard perguntou: Então é essa a sua ideia? Agressivamente Blore respondeu: Bem, por que não? Ontem à noite todos nós ouvimos aquela acusação. Podia ser puro disparate, pura e simples loucura. Mas por outro lado, podia não ser. Vamos admitir por um momento que fosse verdade. Rogers e sua senhora liquidaram a velha. Bem, aonde é que isso leva? Eles se sentiam em perfeita segurança e muito felizes sobre o assunto. Vera interrompeu. Numa voz baixa disse: Não acho que a senhora Rogers chegou algum dia a se sentir em segurança. Blore pareceu levemente irritado com a interrupção. Mulher é tudo igual, dizia seu olhar. Ele retomou a palavra. Expressava-se com eloquência. Bem, seja lá o que for. De qualquer modo, não havia nenhum perigo sério para eles, pelo menos até onde soubessem. Então, ontem à noite, de repente, algum lunático desconhecido dá com a língua nos dentes e revela o segredo. E o que acontece? A mulher tem um troço, desmorona. Notaram como o marido ficou junto dela quando ela estava voltando a si? Aquilo não era só solicitude de marido. Oh, não, por nada neste mundo. Ele parecia um gato em telhado de zinco quente. Estava morrendo de medo do que ela poderia falar.
E a situação é essa. Eles cometeram um assassinato e ficaram impunes. Mas se a coisa toda for remexida e a história vier à tona, o que vai acontecer? Aposto 10 contra 1 que a mulher entrega os pontos. Ela não tinha fibra para enfrentar de peito aberto. Ela é um perigo ambulante para o marido, isso sim. Ele está bem, com a cabeça no lugar, sabe o que faz. Ele vai continuar mentindo com a maior cara de pau até o dia do juízo, mas não pode confiar nela. E se ela der com a língua nos dentes, o pescoço dele corre perigo. Portanto, ele bota discretamente qualquer coisa numa xícara de chá para ter certeza de que a boca da mulher está fechada permanentemente. Com voz pausada, Armstrong disse: não havia nenhuma xícara vazia ao lado da cama dela. Não havia absolutamente nada lá. Eu procurei. Blor bufou desdenhoso. Ora, claro que não havia nada. A primeira coisa que ele fez depois que ela bebeu foi pegar a xícara e o pires e lavá-los com extremo cuidado. Houve uma pausa. Depois o general MacArthur disse em tom de dúvida: pode ser, mas acho quase impossível que um homem seja capaz de fazer isso com a própria esposa. Blor deu uma risadinha e disse: quando o homem tem de salvar o pescoço, não perde muito tempo pensando em sentimentos. Houve nova pausa. Antes que alguém tivesse a chance de falar, a porta se abriu e Rogers entrou. Olhando a todos um a um, perguntou: há mais alguma coisa que posso fazer pelos senhores? Peço que aceitem minhas sinceras desculpas se havia poucas torradas, mas acabou o pão. A nova remessa ainda não chegou da terra firme. O juiz Wargrave remexeu-se um pouco na cadeira e perguntou: a que horas costuma vir a lancha? Entre 7 e 8, senhor. Às vezes um pouco depois das 8. Não sei o que Fred Narracott pode estar fazendo esta manhã. Se estivesse doente, teria mandado o irmão. Philip Lombard quis saber: que horas são agora? Faltam 10 minutos para as 10, senhor. Lombard ergueu as sobrancelhas e balançou lentamente a cabeça num gesto ensimesmado. Rogers esperou 1 ou 2 minutos. De súbito, num surto explosivo, General MacArthur falou: lamento o que houve com sua esposa, Rogers. O doutor acaba de nos contar. Rogers inclinou a cabeça. Sim, senhor. Muito obrigado, senhor. Apanhou o prato vazio de bacon e retirou-se. Novamente, o silêncio pétreo abraçou a sala. 3. No terraço ao lado, Philip Lombard disse: a respeito dessa lancha, Blor olhou para ele, balançou a cabeça, depois atalhou. Sei em que está pensando, Sr. Lombard. Já me fiz a mesma pergunta. A lancha devia ter chegado há quase 2 horas. E não veio. Por quê? E o senhor encontrou a explicação? Perguntou Lombard. Não é um acidente, é o que eu digo. É parte de um plano. Tudo isso é uma coisa só. Acha que o barco não vem? Especulou Lombard. Uma voz falou atrás deles. Uma voz rabugenta e impaciente. A lancha não vem. Blor virou ligeiramente os ombros retos e com ar pensativo olhou para o dono da voz. O senhor também acha que não, general? O general MacArthur respondeu com rispidez. Claro que não vem. Estamos contando com a lancha para sair da ilha. É o que significa toda essa história. Nós não vamos sair desta ilha. Nenhum de nós jamais sairá daqui. É o fim, entendem? O fim de tudo. Ele hesitou. Depois prosseguiu numa voz baixa e estranha. Isso sim é que é paz. A verdadeira paz. Chegar ao fim. Não ter de continuar. Sim, a paz. Virou as costas num movimento brusco e afastou-se. Caminhou até o fim do terraço. Começou a descer a ladeira que levava ao mar, obliquamente, até a extremidade da ilha onde rochedos soltos sobressaíam da água. Andava um tanto trôpego, com passos instáveis como os de um homem ainda semi-adormecido. Blor disse: lá vai outro doido. Pelo visto, no fim das contas, todos vão acabar assim. Philip Lombard observou. Não acho que isso vá acontecer com o Sr. Blor. O ex-inspetor riu.
No meu caso, seria preciso muito mais para me fazer perder a cabeça. E acrescentou secamente: também não creio que venha a acontecer com o senhor, Sr. Lombardi. Philip devolveu: neste momento, sinto que estou em meu perfeito juízo, obrigado. 4. O Dr. Armstrong saiu para o terraço. Ficou lá parado, hesitante. À sua esquerda estavam Bloor e Lombardi. À sua direita, Wargrave andando de um lado para o outro, com a cabeça enterrada no peito e os olhos fitos no chão. Após um momento de indecisão, Armstrong caminhou na direção deste último. Mas no mesmo instante, Rogers apareceu, saindo às pressas de dentro da casa. Posso falar um instante com o senhor, por favor? Armstrong virou-se para olhar o mordomo. Ficou assombrado com o que viu. O rosto de Rogers estava alterado, contorcendo-se em espasmos. Havia adquirido uma cor verde acinzentada. Suas mãos tremiam. O contraste com a sua compostura de poucos minutos atrás era tamanho e tão violento que Armstrong ficou perplexo. Por favor, doutor, se eu puder trocar 2 palavras com o senhor. Dentro da casa, senhor. O médico voltou e entrou novamente na casa junto com o desvairado mordomo. Qual é o problema, homem? Acalme-se. Aqui, senhor, entre aqui. Abriu a porta da sala de jantar. O médico entrou. Roger seguiu e fechou a porta atrás de si. Bem, disse Armstrong. O que é? Os músculos da garganta de Roger se contraíam. Engolia em seco. Falou de modo abrupto. Estão acontecendo coisas aqui que não entendo, senhor. Armstrong perguntou com aspereza. Coisas? Que coisas? Vai pensar que estou louco, senhor. Dirá que não é nada. Mas precisa de alguma explicação, senhor. Precisa de explicação, porque não faz sentido. Bem, homem, diga logo o que é. Pare de falar por enigmas. Rogers engoliu em seco mais uma vez e disse: são aquelas figurinhas, senhor, no meio da mesa. Os soldadinhos de porcelana. Eram 10, eram sim. Juro que eram 10. Armstrong disse: sim, 10. Nós contamos ontem à noite na hora do jantar. Roger chegou mais perto do médico. Exatamente isso, senhor. Ontem à noite, quando vim tirar a mesa, só havia 9, senhor. Percebi e achei esquisito, mas só, e não pensei mais no assunto. E agora, senhor, hoje de manhã, não notei quando pus a mesa do café. Estava desnorteado e perturbado e tudo mais. Mas agora, quando vim tirar novamente a mesa, veja o senhor mesmo se não acredita em mim. Aí estão só 8, senhor. Só 8. Não faz sentido, faz? Não dá para entender. Só 8.